tem a ver com o que a Ana Verônica estava falando, da maneira adequada ou inadequada com que se portam. Pois é, e essa expressão vai ficando pequena e você vai se adequando, se adequando, se adequando. Quando você se adequa muito e o teu sentimento é oposto à adequação, a reação é violenta e você se expõe a uma série de coisas e a uma série de perigos. Zé Guerra, você que já falou sobre a disposição do governo de apadrinhar essa questão, de acolher essa questão e transformá-la em política de governo, né? E agora, nós mencionamos no início do programa que existe uma lei criminalizando a homofobia que circula no Congresso há 13 anos, né? E o governo tem tido maioria até para aumentar imposto, né? Será que não seria uma comprovação do desejo político do governo tratar dessa questão como uma comprovação de que ele realmente não está apenas fazendo um papel retórico? Bem, na verdade, o que tem 13 anos é o projeto de lei 1151 da Marta Suplicy, que é a questão da união civil, né? Que, inclusive, para vir nesse programa, está parado desde 2001, em 2007 foi um pedido, e o projeto está pronto para votar em plenário, inclusive, e há 7 anos não está votado. O projeto de lei de criminalização da homofobia, o projeto de lei 122, que é da Yara Bernardi, ele foi aprovado na Câmara, né, e está tramitando no Senado. Está na Comissão de Assuntos Sociais, já foi dado o parecer favorável da senadora Fátima Cleide, e foi pedido vistas, voto em separado, mas está em pauta e tem um compromisso da presidenta da comissão, a senadora Patrícia Saboia, de botar em votação, né? Então, quer dizer, está para ser votado e cumprir seu andamento normal. Agora, a questão da maioria do governo é uma questão um pouco complicada, né? E ainda mais quando você chega na questão da promoção da cidadania, da questão da orientação sexual, você mexe com maioria do governo, através são maioria. A base já fica um pouco... São bases, na verdade, né? Atrapalha, né? Já tem atrapalha um pouco, né? Agora, o presidente demonstrou seu compromisso, né? E esperamos que esses dois projetos, que talvez sejam os que mais aparecem, sejam votados, sejam encaminhados e sejam promulgados o mais rápido possível. Perfeito. Eu preciso fazer mais intervalo e Opinião Nacional volta em 1 minutinho. Até lá. Estamos conversando no Opinião Nacional sobre a homossexualidade e a sociedade brasileira. E eu queria, antes de passar para a Silvia, que ela vai também nos contar como é que estão as questões, só relembrar uma pergunta que foi feita ao professor Luiz Motti, que acabou não se falando. Era de um telespectador que queria saber de onde que vieram os números citados. Na verdade, há muito tempo que o movimento homossexual organizado solicita que o IBGE inclua nos seus recenseamentos a variável orientação sexual. Perguntar se o indivíduo é livremente, ele responda se é homossexual, heterossexual ou bissexual e seu papel de gênero, se é transexual, se é travesti, etc. Até agora fez essa pesquisa pioneira que encontrou 17 mil casais que espontaneamente disseram que vivem, ou seja, 35 mil brasileiros saíram do armário num censo oficial. Na falta de dados oficiais do censo do IBGE, nós nos baseamos no famoso relatório Kinsey, que foi a pesquisa sexológica mais significativa até hoje realizada no mundo, que é meio antiga, da minha idade, é de 48, e que descobriu que 6% dos homens norte-americanos, isso por extensão do Ocidente, são exclusivamente homossexuais e 4% são predominantemente homossexuais, ou seja, dá 10% da população é predominantemente homossexual masculino. E as lésbicas, 6%, é um número inferior. E os bissexuais? E os bissexuais? Bom, os bissexuais, se não me... Eu costumo citar outra fonte que diz 60% da população é heterossexual, 30% bissexual e 10% homossexual. Agora, como não há dados oficiais, são estimativas, na verdade. Muito bem. Eu vou voltar para você, Silvia, mas só que a Ana Verônica disse que tinha uma coisa que ela queria dizer. Como nós estamos no último bloco, eu não quero ficar em falta com ela. Eu quero que ela diga o que ela queria contar para os telespectadores. Eu trabalho em clínica há 40 anos. No começo, vinham as pessoas e queriam deixar de ser.
como é que eu faço para não ser mais, como eu faço para deixar de ser. Quando conseguiam dizer, né, depois de uns meses e tal, há muito tempo, eu diria mais de uma década, que não existe isso. As pessoas vêm do mesmo jeito que vêm com outros problemas, vêm com a dificuldade de ser gay nessa sociedade, de ser lésbica nessa sociedade, sem a menor insinuação de que vieram para lá para deixar de ser. Coisa que, aliás, eu não aceitaria, porque eu não... Porque não é charlatã, não é isso? Não, eu não sou orientadora, né? E sou orientadora educacional, faz essas coisas. Eu não estou dizendo, orienta a vida, orienta a vocação. Eu não faço isso, mas não tem vindo mais. Você também tem essa experiência ou você encontra a clientela que queira... A vivência minha é outra, né? Talvez pelo fato de ser sexólogo e tal, as pessoas vêm com a dificuldade de como lidar com o mundo em relação a isso, como lidar com a família, com os pais, né? E às vezes vem uma dificuldade e o preconceito interno em relação, quer dizer, não vem uma negação, não que eu sou homossexual, mas como é ruim ser, quer dizer, porque é muito difícil, é uma batalha muito grande, né, em relação e essa batalha, ela tem um momento mais difícil, talvez a adolescência? Talvez a adolescência, isso é muito doído, quando você depende financeiramente de uma outra pessoa, né, e quando você sente de alguma forma que você vai perder aquele núcleo. Quer dizer, é muito difícil quando você... Bom, eu assumo a minha orientação, assumo o meu desejo, mas aquela família não me cabe mais. Porque a família, achando que a pessoa vai mudar, começa a lançar estímulos negativos, né? Então, vê na televisão, né? Falando, todo gay tem que morrer. Então, aquilo vai agredindo, vai agredindo, vai agredindo. Se meu filho é gay, eu mato, né? E ele escutando, eu sou gay, minha família acha disso, esse lugar não é mais para mim. Então, ele vai, de alguma forma, se desconectando de tudo isso e sentindo uma solidão imensa, né? É um vazio enorme. E por uma bobagem, né? Por um puro preconceito. Isso é muito doido. Silvia. Alexandre, falando um pouquinho de adolescente, então, uma pergunta do Denis Bezerra. Ele é professor da rede pública, diz que ele nota cada vez mais cedo o que ele chama de práticas homossexuais entre os alunos. E aí ele pergunta e outras pessoas perguntam, que se falar em opção sexual, esse termo é correto? E aí também falando em criança e adolescente, mas daí do outro lado, assim, várias perguntas, doutor Jair Correia, o Vanderlei Ligeiro, o Leonardo, eles querem saber o seguinte, que impacto pode ter para uma criança, do ponto de vista emocional, ser criado por um casal homossexual? Muito bem. Ana Verônica, quer responder? Evidentemente, eu não acredito que é opção ou não opção. É uma história de vida. Histórias de vida dirigem-se para lugares diferentes. Vocações, orientação sexual... hábitos cotidianos, é uma história de vida. As escolas têm esse papel de orientar, eventualmente até intervir, se for o caso. Não é o caso de um educador consciente. Um educador consciente, ele vai procurar diminuir a dor, como disse o Cláudio. Tem dor, é difícil, claro que é mais difícil ser gay do que ser heterossexual, aparentemente. Se bem que a maioria dos meus clientes são heterossexuais e têm problemas sexuais, apesar de serem heterossexuais, nada... Né? Mas é difícil, existe um elemento que na nossa cultura não aparece muito, né? É a vergonha, né? Então, culpa é uma coisa que a gente lida bem. A gente vai, pede desculpa, pede perdão, a igreja... Uma certa vergonha de ser considerado pouco viril, não é? Tem problema, sim. O adolescente não sente que ele tem opção. Ele sente medo do que lhe está acontecendo, né? Está acontecendo alguma coisa com ele, ele tem medo de dar crédito do que ele sente que existe dentro dele mesmo. Cláudio fala em desejo,